Então, estamos aqui, hoje é dia 21 de janeiro de 2022 e é o primeiro encontro do grupo de estudos AIWA. AIWA é grupo de estudos e de pesquisa sobre dança do ventre. Hoje estamos com poucas pessoas, tem gente doente, tem gente ocupada, tem gente que ainda não se organizou para estar aqui. Eu vou projetar, a gente estava falando sobre pesquisa, tá? Então, eu vou fazer uma projeção aqui da biblioteca, então, anticolonial da história da dança do coletivo Runa, tá? Vocês vão ver isso aí na tela. Deixa eu voltar aqui só para mostrar a biblioteca primeiro, né? É uma biblioteca que tem muitos textos sobre muitas coisas, né, de dança, nesse sentido anticolonial mesmo. Tem até teoria decolonial e pós-colonial, e várias outras coisas aqui. Eu abri a pasta de dança do ventre e nessa pasta nós temos, eu fiz uma conta, não sei se está certa, mas são 79 textos. E aí, como é que a gente faz para estudar o que a gente deseja em 79 textos, né? A maioria está em outras línguas. Eu não sei, acho que tem espanhol e inglês. Não sei se tem. Eu lembro que tem espanhol e inglês, acho que tem francês também. Os que estão em português são, em sua maioria, porque, como elas são um coletivo de história, de historiadoras, de pessoas acadêmicas, elas colocaram aqui textos acadêmicos, porque são os textos nos quais a gente. Ai, cliquei errado aqui, vai interromper, vou voltar. Vou voltar, eu era para clicar em ocultar e eu cliquei em parar. Deixa eu voltar. Aqui. É ocultar. A gente não pode, não é que a gente não pode, né? Você até pode, mas não é confiável você pegar textos que não são de cunho acadêmico, que não tiver, porque assim, o que garante, né, que um texto. Vocês estão vendo a pasta da biblioteca? Sim. O que garante que esse texto tem validade? É o fato de você ter passado 2 anos, no mínimo, estudando para você chegar à escrita desse texto. Você teve uma pessoa te orientando, não foi uma coisa que saiu só da sua cabeça, das suas ideias. E você passou por uma banca com pelo menos 3 especialistas que leram o seu texto. Então, isso traz uma validação. Tem gente que já me abordou na internet, né, no Instagram, que acha que isso, que a gente é, sei lá, arrogante, que a gente quer dizer que só os nossos textos são válidos, mas é porque tem esses critérios que eu estou falando para vocês, né? É muito mais garantido que um texto acadêmico traga a você informações nas quais você pode confiar do que um texto que não passou por isso, que foi criado da cabeça, muitas vezes, da imaginação e da informação disponível das pessoas que pesquisaram em fontes que não são de confiança, internet, blog e tudo mais, né? Tem gente que fala coisas porque ouviu de outra pessoa e acha que aquilo é uma verdade. Mas vocês que estão aqui comigo, me digam aí, digitem no chat, um tema que vocês teriam interesse em pesquisar dentro desses textos que nós temos aqui. Um tema do interesse de vocês. Eu quero saber sobre blá 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 da dança do ventre. Seria o quê? Porque aí eu vou mostrar mais ou menos como é que eu busco. Qualquer coisa, meninas.
como funciona a pesquisa oral? Ah, você quer que eu fale sobre isso? Tá, eu falo depois, tá? Pode ser origem. Você quer saber origem, né? Sobre a origem da dança do ventre. Então, vamos ver os títulos dos trabalhos que estão aqui. Então, a gente clica. Atualizou para vocês? Abriu vocês estão vendo a primeira página do trabalho? Tá. Então, o que esse estudo está falando? Entre Gawazi e Awalin, a dança egípcia a partir da obra de Edward William Lane. Aí eu vou olhar aqui um resumo, tá? Essa pesquisa procura investigar as origens da dança do ventre moderna a partir do estudo da obra An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, publicada em 1836 por Edward William Lane, famoso orientalista inglês que esteve no Egito na primeira metade do século XIX. Entende-se a presença europeia no Egito neste período como um momento-chave na construção do que hoje é chamado de dança do ventre, uma prática com marcas de influência transnacional e carregada de uma série de estereótipos e preconceitos relacionados ao discurso do orientalismo, tal como defendido pelo autor Edward Said. A partir da análise da obra de Lane, busca-se a gênese desse estilo de dança. Então, ela está buscando as origens da dança do ventre moderna. Você acha que esse trabalho atende o que você pediu das origens? Se você acha que sim, aí você vai aqui dentro procurar, dar um Ctrl F e ver onde tem a palavra origem. E quando ela aparecer, procura ver, do que ela está falando. Então, aqui na página 11, apareceu origem dizendo: busca-se, portanto, traçar uma possível origem da dança do ventre moderna, tá? Eu estou vendo aqui que só tem 8 vezes a palavra origem num texto de 62 páginas. Ou seja, talvez não vai ser com essa palavra que eu vou encontrar o que eu estou buscando. Vamos ver, então, como é que está aqui o sumário. Olha o sumário aqui. Prólogo, moldura, introdução. Capítulo 1. Egito. Século XIX, relatos de viagem. Contextualizando as fontes. O que vai ter nesse primeiro capítulo? Ela vai trazer as fontes que ela utilizou para a pesquisa dela. Talvez não seja aí que você vá buscar o que você está procurando. No segundo capítulo, a dança e a mulher no Egito, representada por Lane, vai falar sobre a dança e a mulher egípcia. Aqui, nesse subcapítulo, a dança, é bem possível que você consiga encontrar o que você está procurando. Os espaços de dança entre o público e o privado, talvez também seja aí. Aí, o capítulo 3, que fala sobre a transnacionalização da dança do ventre, pode ser o grande filão daquilo que você está buscando. Né? A grande metamorfose, dança do ventre ontem e hoje, importação da dança, feiras universais, exportação da dança, Egito turístico, estratégias egípcias, autoexotização, idealização da dança do ventre atual, uma tradição inventada. Então, muito provavelmente o que você está buscando vai estar nesse capítulo 3. Então, eu iria primeiro nesse subcapítulo, falando da dança, no capítulo 2, que diz que está na página 28. Então, deixa eu ver se eu já dou um pulo por aqui. Acho que não tem como, mas eu vou descendo. Nem sempre a página que aparece no cursor aqui é a mesma que está lá. Tá vendo que a gente está na página 19, mas no texto é a página 17. É bom prestar atenção nisso, tá? Aí a gente... Era a página 28, né, que eu estava buscando. 28. Aqui. 28. Então, no capítulo 2, a dança segundo Edward William Lane. E aí a gente encontra aqui um texto
E aí é que é a coisa, os textos acadêmicos, eles são mais difíceis de ler, porque não é que eles são difíceis, nós temos menos costume de ler. A linguagem não é tão... deixa eu deixar a Kátia entrar aqui, tá? Vocês estão acompanhando, gente? O que a Larissa respondeu não? Porque eu não consigo projetar e ver ao mesmo tempo que vocês põem no chat. Quando vocês quiserem falar, de repente abre o microfone se for possível. Vocês continuam vendo? Tinha sido a pergunta. Qual foi a pergunta que eu fiz? Eu não lembro. Se é dentro daquele texto você ia achar o que você está procurando, você atendia? Você achou que não atendia? Nossa! Você ia pular esse texto? Interessante. Nossa, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Porque aqui vai ter, ó. Lane dedicou um capítulo inteiro exclusivamente às dançarinas públicas, denominadas Gawazi. E aí ela vai explicar o que são as Gawazi segundo esse autor, tá vendo? E aí tem um monte de coisa interessante aqui para ler. E aí ele alerta para as Gawazi não serem confundidas com as Awalin. Aqui tem muita coisa interessante que pode ser lida, tá vendo? Mas eu continuo achando que o que você queria saber, você vai achar lá no capítulo 3. Vamos descer. Aí. Transnacionalização. A partir do que foi discutido, podemos nos questionar como a dança, nos moldes descritos por Lane, transformou-se na dança do ventre na forma em que é praticada hoje em dia e como se popularizou tanto, visto o preconceito a ela direcionado pelos primeiros viajantes ocidentais. E aí fala da metamorfose, né? Praticada sistematicamente em vários países do Ocidente, e aí tem aqui uma nota de rodapé. Na América Latina destacam-se Brasil e Argentina como polos da dança do ventre, que cresceu muito em outros países devido ao sucesso da cantora Shakira, que utiliza passos da dança em performances de seus shows. Os Estados Unidos são igualmente uma referência, com as bailarinas do grupo Belly Dance Superstars. Na Europa, destacando-se aí a Rússia e a Austrália, a dança do ventre também faz-se popular. E aí, aqui nós temos, né? Falando sobre a dança. Mas eu acho que eu entendi por que você achou que isso não te atendia, né? Porque vai falar exatamente das origens contemporâneas. Exatamente, a gente pensou junto. Eu pensei e você escreveu. Alguma coisa vibrou aqui. Eu não tenho nada que vibra. Estranho. Então, o que acontece, Larissa? Aí eu vou te explicar. Eu vou parar a apresentação. Tá? Essas origens que você está buscando, a gente não vai alcançar de trás para frente, tá? A gente vai alcançar do hoje para trás. Para a gente investigar, a gente não vai encontrar um livro dizendo assim, no ano de 3.500 a.C., na Mesopotâmia, as tribos se juntavam e dançavam dança do ventre, louvando a lua à margem do rio Tigre, por exemplo. Por quê? A gente não vai encontrar isso. Porque não tinha ninguém documentando isso. Se alguém, e aí é que tá, se algum arqueólogo encontrar, porque nós temos os hieróglifos, lá no Egito Antigo, por exemplo, a gente tem papiro, a gente tem coisas que foram escritas, mas não existe ainda uma arqueologia da dança. Alguém que vá pegar esses textos antigos e traduzir para entender como eram as danças daquele tempo. Eles têm interesses muito específicos, né? Então, enquanto a gente não encontrar esses textos dizendo, comprovando isso, dizendo, definindo, falando como eram essas danças,
a gente não tem como falar desse passado tão remoto em relação à dança do ventre. O que a gente vai conseguir mapear é o que tem no século XX, que a gente tem registros fílmicos, né? As danças foram filmadas, são os textos desses viajantes. Por que essas meninas desse Runa Coletivo pegaram esses textos desses viajantes que foram para o Egito nessa época após a invasão do Napoleão Bonaparte? Porque são os documentos escritos que a gente tem. Além desses, devem existir outros, mas precisa ainda ser conduzido um estudo. Enquanto a gente não tiver esse estudo, a gente não tem como dizer. Então, não dá para eu falar, sim, a dança do ventre nasceu no ano de 3.500 antes de Cristo, seja lá onde for. A gente não tem, né, dizer que foi no templo da deusa Ísis, no Egito Antigo. A gente não consegue afirmar essas coisas, a gente não tem como. Eu não estou dizendo que não nasceu lá. Se você quiser acreditar nisso, isso é uma questão de fé. Mas, em termos acadêmicos, a gente não tem essas provas. Então, sejam bem-vindas, Kati e Cíntia, minha xará. Antes de vocês chegarem, a gente estava conversando algumas coisas, eu gravei, né, porque eu costumo gravar para depois o pessoal acessar. Eu estava mostrando para o pessoal a biblioteca anticolonial do Coletivo Runa, que eu acho que vocês conhecem. E aí a gente estava falando sobre como encontrar lá dentro, porque só a pasta de dança do ventre tem 79 textos, sendo uma maioria deles em inglês. Mas mesmo os textos em português, a Larissa estava dando como exemplo, ela queria buscar alguma coisa sobre a origem da dança. Isso é uma coisa que permeia, é o que mais as pessoas querem saber. Elas querem saber a origem da dança do ventre. Elas querem achar a certidão de nascimento da dança do ventre. Elas querem, né, publicar no jornal. Encontrei, está aqui, está dito aqui que no ano 1356 a.C., no reinado de Ramsés II, no Egito, na cidade de Tebas, a primeira sacerdotisa que se dedicou a Ísis dançou no templo de não sei o quê. Entendeu? As pessoas elas anseiam por isso. E eu entendo, porque eu passei por isso no meu mestrado. Eu fui para o mestrado com essa missão. Eu falei, eu vou achar. E às vezes eu achava alguma coisa. Eu cheguei a achar uma vez uma outra data de nascimento. Eu acho que eu já falei isso. Não sei se vocês já me ouviram falar. Se eu estiver me repetindo, talvez alguém não ouviu, mas enquanto eu estava no mestrado, eu encontrei num livro, inclusive o livro está aqui, eu até peguei ele de volta, um livro falando a primeira mulher que dançou no Ocidente foi Little Egypt, em 1893, na Feira Mundial de Chicago. Isso estava escrito num livro. Aí eu soltei fogos de artifício, né? Comemorei, comecei a publicar isso. Acho que cheguei até a publicar um artigo falando disso. Alguns meses depois, indo ao Egito, encontrei um livro chamado Looking for Little Egypt, né? Que foi feito por uma mulher chamada Donna Carlton, uma pesquisadora estadunidense. Ela foi atrás, ela ouviu essa afirmação e ela foi atrás das provas. Por isso que eu estou falando, a nossa área ela precisa desse tipo de condução, de alguém que vá atrás das provas. Porque uma coisa é alguém publicar isso, porque de onde saiu a história da Little Egypt? Eu sei. Essa dançarina, no início do século XX, ela se meteu numa confusão e ela publicou, num jornal ela foi entrevistada e ela falou, eu fui a primeira mulher que dançou nos Estados Unidos, no mundo ocidental, eu sou a verdadeira Little Egypt. E aquilo entrou para a história desse jeito, como uma afirmação dela publicada em jornal. Só que a dona Carlton foi atrás dos documentos da feira. Ela pegou documentos em microfilme, pegou panfleto, entrevistou pessoas que conheciam outras pessoas que estavam envolvidas nessa feira e ela descobriu que essa mulher nunca dançou naquela feira. Se ela nunca nem dançou naquela feira,
quanto mais, né, podia afirmar que ela era a primeira a dançar no mundo ocidental. Aquilo não dava para afirmar. Não tinha como afirmar uma coisa daquela. E aí eu fiquei, minha cara caiu no chão, porque eu estava lá toda feliz comemorando, publicando coisa que era mentira. Eu fiquei arrasada, né? Fiquei me sentindo assim, fiquei péssima. Falei com a minha orientadora, pedi desculpas, e inclusive isso virou um subcapítulo da minha dissertação, falando da miragem infame. Eu já falei dessa miragem algumas vezes, que é essa dançarina, né? Enfim. Então era disso que a gente estava falando. Já que estamos aqui, a história de que Salomé dançou a dança do ventre para Herodes. Olha aí, Valéria. Outro problema. Quem registrou isso? Onde está escrito que ela dançou a dança do ventre? Né? Isso é um problema. Se você pegar os trechos bíblicos, se você for a fundo atrás disso, você não encontra. Né? Então, eu não tenho como dizer que é mentira. Tá? Pelo mesmo motivo que eu não tenho como dizer que é verdade. Como eu não sei, eu não vi e não tem provas, eu não posso dizer que ela dançou e nem que ela não dançou. Né? A gente sabe que ela dançou. A gente sabe que existe relato dessa dança na Bíblia. Mas, se você for investigar, existem vários mitos que foram criados em cima dessa história. E o maior deles foi feito pelo Oscar Wilde, que era um autor, um escritor, né? Ele criou essa salomania que a gente chama. E aí, o que aconteceu? Muitas mulheres começaram a dançar danças árabes como sendo a performance de Salomé. Inclusive, ele fez um roteiro para a dança dos sete véus. Então, as pessoas acham que Salomé dançou a dança dos sete véus, que ela foi se despindo e pediu a cabeça do João Batista em troca dessa dança. Mas, gente, enquanto a gente não tiver uma arqueologia da dança que investigue isso e encontre papiros que descrevam essa dança e falem, ela movia os quadris em 8 e batia em movimentos percussivos, a gente não tem como dizer que dança era aquela. Eu queria que vocês falassem também um pouco, eu não quero ficar só eu falando, mas sobre isso, a gente tem, inclusive aqui na pasta do Runa, texto sobre Salomé. E isso já ouvi várias professoras de dança do ventre contando essa história. Pois é, as histórias são legais para quê? Para nos inspirar. A gente criar uma personagem, a gente se inspirar para dançar. Não é maldade, não é mal, não é ruim. Entende? A gente criar uma Salomé, a gente dançar a dança dos sete véus, a gente se inspirar nessas histórias do Egito faraônico, isso não é problema. Pelo contrário, isso é delicioso. E aí a gente até tem essa questão, as pessoas que querem continuar acreditando, não é que elas querem continuar acreditando, as pessoas que estão imbuídas dessas fantasias, elas querem ter o direito de continuar assim. E é bacana dançar com, por exemplo, se eu quisesse fazer, já dancei Isis. Aqui eu tenho ela tatuada, eu sou fã da deusa Isis. Mas eu não posso dizer, escrever um texto que Isis dançava a dança do ventre. Primeiro que Isis era uma deusa, né? Não sei nem se ela foi inspirada em uma pessoa que existiu. Mas se alguém quiser pensar que ela era uma dançarina com véu wings, eu crio uma dança com isso. Não é um problema. Não dá para você publicar uma coisa dessas dizendo que isso é história. Isso não é história. Isso é uma suposição, né? Mas aqui na biblioteca delas, elas têm uma pasta sobre Salomé e a dança dos sete véus. Vamos ver o que elas têm aqui. Ó. Aí vai aparecer o Oscar Wilde aqui. Deixa eu projetar para a gente acompanhar juntas. E, gente, se quiserem falar, abre o microfone aí, porque quando eu apresento, eu não consigo ver o chat, tá bom? Então,
Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos aqui sobre Salomé, para você ver a importância dela no universo da dança do ventre. Esse primeiro aqui está em inglês. Então, a dança da morte de Salomé a Mata-Hari. Vamos ver o resumo aqui, tá? A cultura da morte, tanto literária ou artística, tratou o tema da femme fatale de forma... começando com... tá falando do barroco, e aí ela fala aqui. O presente estudo vai mostrar como Oscar Wilde inventou a dança dos 7 véus, junto com a figura mítica de Salomé e a figura real de Mata-Hari, através de representações masculinas de desejo e medo, amor e morte. Interpretada como a dança da morte, a trupe de Wilde é revisitada para discutir as oportunidades e o perigo trazido no final da cultura do fim do século, em conexão com a visibilidade conquistada pelas mulheres. O poder da morte corporificado pela mulher, desde Salomé até Mata-Hari, é ao mesmo tempo a epítome de uma palavra, de um mundo mutável em mutação, falando também de mudança de papéis de gênero, né? Então, o que está aqui? Falando que Wilde inventou a dança de Salomé. Vamos ver o próximo texto. O que fala? De novo, Oscar Wilde falando. Isso é um tema bacana para a gente estudar, viu? Eu tenho vontade de mergulhar nisso. Próximo. A dança dos 7 véus. Salomé e a cultura erótica em torno de 1900. Olha que legal aqui. Lembra que eu falei da arqueologia? Ela encontrou aqui um relato de uma dança de 7 véus dançada, que está em documentos, falando da história de Gilgamesh, que é um deus da Mesopotâmia, da Babilônia, e a deusa Ishtar. Aí sim a gente pode relacionar essa dança a essa deusa, né? Porque se tem isso escrito, vamos ver de onde que ela tira isso, né? Ó, essa autora. Transformações. Vamos ver quais são as bases teóricas dela. A gente vai lá para o final para ver. Olha o tanto de referência. Depois teria que estudar com mais calma essas referências para ver de onde está tirando isso daí. Vamos para o próximo. Tá falando Salomé? O Oscar Wilde traz à tona uma nova mulher em sua versão de Salomé, peça teatral com foco central na personagem bíblica Salomé, que, aos olhos do autor, se mostra conduzida pelos seus desejos e pelo erotismo, que a embriaga e a leva às últimas consequências. Beijar os lábios do profeta Iocanaã a qualquer preço. No caso é João Batista, né? Para isso, a jovem princesa faz a dança dos 7 véus para o rei Herodes e comprova que pode ter tudo com sua beleza e sensualidade, mesmo que isso possa lhe valer a vida. Esse artigo pretende mostrar de que forma o erotismo, o desejo, a morte e o corpo conduzem os rumos da versão de Wilde, baseado em obras teóricas como o Erotismo, de Georges Bataille, a dupla Chama, de Otávio Paz, o Corpo Perigoso, de Linda Roucho. Pode-se perceber que muitas vezes, para que o desejo possa ser correspondido, são necessários grandes sacrifícios, mesmo que isso leve à morte,
como consequência e consumação. Então, assim, só pegando esses primeiros textos, a gente está vendo que está todo mundo associando Salomé ao Oscar Wilde, que é o que eu falei aqui para vocês. Eu vou parar a apresentação, porque senão a gente vai andar muito aqui no tempo, porque eu gostaria que nós definíssemos, né, de que forma a gente vai conduzir esses encontros, em que textos a gente vai se basear. No final do ano passado, a gente tinha pensado em trazer como tema principal do grupo os aspectos de metodologia de ensino. Mas eu acho que a gente pode aproveitar para falar bastante de história e desmistificar essas questões, né? Por exemplo, a gente pode aprofundar sobre o mito de Salomé, a gente pode buscar essas origens, a gente pode fazer muita coisa. Então, eu queria mais ouvir vocês, ou ler, se vocês digitarem aí alguma coisa, de que modo a gente pode trabalhar. Aí a gente pode fazer como a gente fez ano passado, que é, a gente escolhe um tema, eu crio uma pequena apresentação, e aí a gente abre para debater. O que vocês acham, o que vocês querem, o que vocês pensam? Bom, boa noite, pessoal. Como eu estou chegando agora, então eu não sei como funciona, eu estou como espectadora, né? Mas, assim, do que eu entendo e de grupos de estudos que eu já participei com dinâmicas diferentes. Em algumas a gente tinha um artigo que todo mundo lia e depois a gente discutia a respeito, e em outros que tinha um calendário de encontros com temas específicos para serem abordados por pessoas que faziam parte daquele grupo. Não sei como é que aqui funciona, mas para mim, né? O que vier de ideia é bem-vinda. Eu gostaria muito que a minha aluna, né, vou me apresentar para quem não me conhece, eu sou Cíntia Mello. Eu moro em Manaus, eu sou professora aqui na Universidade do Estado do Amazonas, eu trabalho no curso de dança, mas eu sou formada em Educação Física, e eu tenho um projeto de extensão que está parado por causa da pandemia, desde que ela começou, que é de dança do ventre. Então, eu dou oportunidade para as pessoas que têm baixa renda de fazer aula de dança do ventre, que é mais caro, né, a mensalidade, e terem a oportunidade de aprender, de dançar. E quando eu comecei esse projeto, eu era só coordenadora e aluna, porque a minha história com a dança do ventre, ela é bem antiga, mas, assim, de começar efetivamente, eu comecei em 2012. E, na época, eu acho que isso acontece no Brasil como um todo, a gente aprende passos, conversa pouco sobre cultura. Quando conversa alguma coisa sobre cultura, vem muitas vezes com essa vestimenta de coisa mística, né? Com essa aura mística. E só recentemente que eu comecei, quando me vi na situação de me tornar professora do projeto que eu criei, porque a minha aluna graduou, né? E aí eu tive que assumir, de começar a estudar. Mas, mesmo assim, no curso de formação que eu fiz de dança do ventre para ser professora, a professora não tratava sobre essa temática de misticismo, mas não tinha, assim, muita coisa acadêmica na formação. Lógico, eu estudei os ritmos que a gente precisa, os básicos, pelo menos. Como é que é o processo de ser professora de uma cultura que não é uma coisa que não é muito próxima. Então, desde então, o bichinho da dança do ventre me picou e eu venho estudando, porque eu percebo que eu tenho uma responsabilidade lá com as alunas que procuram o projeto, de, pelo menos, dar algumas pílulas de informação, que elas vão atrás de aprender porque querem dançar, elas não estão a fim de aula teórica, eu sei disso. Mas, na medida do possível, né, eu vou dando essas informações. E o meu interesse no grupo, quando eu descobri, né, a existência dele,
é exatamente me munir mais conhecimento, porque eu fiz um pedido para a coordenadora do curso para colocar a disciplina de dança do ventre, pelo menos como optativa lá. E parece que foi aprovado. Eu não recebi nenhuma resposta oficial, mas ela me pediu para criar a ementa e listar algumas referências. Então, para mim, isso é um bom sinal, né? Não está oficial, mas se ela já me pediu, quer dizer que vai caminhar a coisa. E estar tá aqui no grupo, para mim, pelo menos, é uma oportunidade de estar tá junto de pessoas que compartilham de uma certa maneira essa sede de conhecimento mais acadêmico sobre a dança do ventre. Cíntia, é uma honra ter você aqui. E uma felicidade também. E eu acho que essa sua proposta é muito bem-vinda, né? Porque como eu estava conduzindo o grupo para pessoas, em sua maioria, não acadêmicas, a gente estava fazendo dessa maneira. A gente escolhia os temas, via quais eram as curiosidades, aí eu trazia uns slides, a gente conversava e ia rolando assim. Mas pensar em criar um cronograma com temas, né, e as pessoas poderem todas lerem os artigos, eu acho que é bem legal. A gente pode fazer, começar desse primeiro jeito que você falou, de que a gente escolhe um artigo, todo mundo lê e conversa, e no segundo semestre, ou alguns meses mais para frente, que as pessoas se sintam mais seguras, elas comecem a trazer, elas apresentando temáticas de seu interesse. E pode contar comigo aí para ajudar no que você precisar, tá? A gente consegue, eu acho que, inclusive, criar alguma ponte institucional. Eu, como professora do Instituto Federal, né, e tenho todo o interesse nisso. Se eu não me engano, eu vou acionar a minha colega, professora de dança clássica, porque ela tinha feito alguma ponte com a Universidade Federal do Amazonas, se eu não me engano. Mas era... Ela fez com a Federal, porque eu não trabalho na Federal. O curso de dança é na estadual, é na UEA. Então, eu não sei se foi na Federal. A gente tem duas públicas aqui, a UFAM, que é federal, e a UEA, que é estadual. E o resto Mas qual que tem dança? Só é a estadual. Então, ela fez foi com essa, porque ela foi com o reitor, eles fizeram visita técnica, eu lembro disso. Inclusive, ela foi no teatro, né? Porque tem o teatro municipal aí. Enfim, eu não vou lembrar o que foi que ela fez. Era algum convênio, porque ela tem também um convênio com uma escola de balé lá na Alemanha, e ela está lá. Entendi. E aí, se de repente alguma coisa foi criada em termos de documento, a gente pode usar e puxar para a dança do ventre também. Vamos pensar. Eu posso verificar com a coordenadora depois. Semana que vem a gente começa as aulas, quer dizer, começa a semana pedagógica, e na outra as aulas. Eu posso começar com ela, perguntar sobre algum convênio, para ver se ela tem conhecimento, que ela é coordenadora nova, né? Ela entrou na coordenação no semestre passado. Sim. Então, eu não sei se ela tem conhecimento a respeito disso. Uma outra coisa que eu, agora que eu estou me propondo a fazer, é um trabalho de iniciação científica, que eu estou como co-orientadora de uma aluna da dança, que a gente vai fazer um levantamento do que existe de produção cultural, na verdade, de dança do ventre aqui na nossa cidade, porque a gente sabe que o pessoal que trabalha com a dança produz muito assim material para colocar na internet como uma forma de divulgação, né, do trabalho deles, mas nem todos têm um registro, ou às vezes se perde. Eu não sei se você conhece a Maíse Ribeiro, que é da Casa de Isis aqui, que foi quem começou a dança do ventre aqui em Manaus. E ela comemorou recentemente os 30 anos de carreira dela. E eu falei com ela, né, dessa minha ideia desse trabalho acadêmico, e ela falou que ela só não ia poder me ajudar com as coisas do início da carreira dela, porque era do Orkut o que ela tinha. Então, ela perdeu tudo.
Então, a minha proposta com Gente, ela não salvou. Não, ela não salvou, ela botou direto lá e aí acabou. Se Orkut, né? Acabou tudo. Mas teve um prazo para o pessoal salvar as coisas, eu lembro. Eu acho que ela nem se preocupou com isso, achou que não ia ter problema, sei lá, enfim. É assim que a gente se perde, tá vendo? E daqui a 1000 anos o pessoal vai perguntar: tinha a dança do ventre em Manaus? Aí vão dizer: não, a gente não consegue dizer que tinha. Aí o que eu estou fazendo com essa minha aluna, nós estamos procurando o que tem disponível na internet, né, assim, de acesso público, que é vídeo do YouTube, entrevistas e registros que tem dos programas alguns programas de televisão daqui locais que colocam as coisas no YouTube. A ideia é ir nas empresas de televisão e ver se consegue também esse material para montar um acervo e o que foi encontrado em jornal também. Mas o grande problema é que essa pandemia está dificultando a nossa vida muito. E os casos estão aumentando aqui na cidade, então eu estou assim, botando um pouquinho de freio nela para a gente não sair de casa para ir nos locais e, por enquanto, está só fazendo as buscas do que tem disponível na internet mesmo, que é mais fácil, por enquanto, e mais seguro. Mas aqui também tá aumentando os casos. Eu estou bem trancadinha. Amanhã ia ter um evento presencial, não, foi tudo cancelado. Não, o reitor hoje falou que as próximas 2 semanas, que é para o nosso início de atividade, é todo mundo remoto. E no máximo. A gente ainda está. O Instituto Federal nunca voltou. O daqui de Brasília nunca voltou. E eu inclusive, a gente está em semestre rolando ainda, porque estamos terminando ainda o segundo de 2021. A gente está atrasado. Nós estamos mais atrasados, nós vamos começar o segundo de 2021 agora. É. Demoraram muito a se definir para a gente começar as aulas no sistema remoto. Nós passamos, acho que, uns 3 meses de espera, porque estavam acreditando que essa pandemia ia ser rápida, né? E aí, por causa disso, o nosso semestre começou quase que no segundo semestre de 2020. E nós estamos com um calendário bem atrapalhado. Vamos escolher um texto, então? Cátia, quer falar alguma coisa? Está tão calada hoje, Cátia? Você sempre fala tanto? Não, que eu entrei um pouquinho atrasada hoje, eu estou só ouvindo. Eu ouvindo, né, o que foi explanado aqui, eu sugeriria fazer realmente uma cronologia. A gente começar desde essa história da Gawase, né, esse imaginário que foi criado, a partir do que se imagina que seja a origem da dança do ventre. A gente começar a partir desses textos e permeando, né, Gawase, Awaden, a Era de Ouro, as influências de outras danças, e concluindo com essa parte da metodologia, né, que é algo mais recente. A gente podia fazer algo assim, ficaria bem interessante. Gostei. A Valéria também acho que está concordando, que ela está falando para a gente pegar as origens aqui. Larissa quer falar alguma coisa? Porque aí a gente vai pegar... Deixa eu ver se tem aqui na biblioteca alguma coisa meio... tipo um artigo mesmo. Deixa eu achar. Porque eu acho que a maioria aqui vai ser monografia, TCC. Vocês querem tudo em português, né? Ou a gente dá conta de ler em inglês? Como é que é isso? Aqui. Eu prefiro português e espanhol. Eu gosto de traduzir algumas coisas, mas eu levo o meu tempo, né? Para uma aula demoraria muito. Tá. Deixa eu ver esse artigo aqui. Peraí. Não, esse aqui é bem específico de Porto Alegre. Sabe o que eu acho? Que, por sorte, a gente pode começar... Deixa eu só escolher qual dos dois. Das Gawase aqui. Vocês preferem pegar as viajantes inglesas da era vitoriana? Os 2 textos são da Nayara Rota. Ou a dança egípcia a partir da obra do Edward Lane. Qual é a diferença entre um e outro aqui?
nos 2 textos ela vai falar sobre as Gawazi, que é por onde a gente quer começar, né? É um livro de um homem que escreveu sobre elas, sobre as Gawazi, e aí ela analisa esse livro. O outro trabalho da Nayara, ele pega relatos de mulheres que viajaram, né? Então é outra visão. Ela vai pegar os diários de viagem dessas mulheres falando sobre essas dançarinas. Por qual dos 2 vocês preferem começar? Pelo livro ou pelos relatos de viagem? Escolham aí. Eu acho que os relatos, na minha Escolha opinião... difícil. Escolha difícil? Escolha difícil, mas pode ser pelo relato, e depois a gente pode ver a opinião, a visão do homem, né? Já que são relatos de mulheres contra uma visão masculina. Pois é, então a gente começa pelas mulheres. Tá bom. Ó, deixa eu mostrar o resumo aqui, só para a gente saber o que a gente vai ler. Na pasta do Una, é? Tá na pasta do Runa. Deixa eu pegar. Que engraçado, toda vez que eu tento compartilhar aqui. Eu acho que vai ser mais fácil. Todos vocês estão com o link, né, da pasta. Em vez de eu projetar, eu vou pegar o título e colocar aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Porque tem uns textos que são protegidos. Eu acho que a Nayara protege os dela, eu não consigo copiar. Consegui. É esse aqui. E aí, a autora é essa aqui. Esse texto dela, vocês vão achar na pasta, mas ele também está disponível em outros links. Tá? Então, quantos a gente vai pegar, a gente vai ler ele por inteiro ou a gente vai escolher algum capítulo? Porque aí como é que ele está dividido? Acho que vai ficar mais fácil projetar, gente. Deixa eu projetar. Aqui está o sumário, tá? A introdução vai da página 8 à página 22. Vocês acham que a gente dá conta? São o quê? 14 páginas? Acho que dá, não dá? Vamos pegar a introdução até a semana que vem? O que der da introdução? Pode ser? Também acho que dá. Ó, parece bem interessante essa introdução. E aí a gente discute aqui, na sexta-feira da semana que vem. Aqui. 14 páginas. Então tá combinado. Cíntia, repete a página, por favor. Oi? Repete a página. Da página 8 à página 22. São 14 páginas, é a introdução. Eu vou botar no grupo. Eu vou pegar o link do trabalho. Como é que... Se eu abrir o trabalho, eu consigo compartilhar? Eu coloquei o link no chat do trabalho. Ah, colocou? Consegui abrir ele aqui e coloquei lá aqui no chat da reunião. Tá, eu vou postar no grupo para o pessoal que vai assistir o vídeo depois. Pronto, copiei o link também aqui. Vou mandar pelo WhatsApp aqui, porque eu mando lá no... Eu mando para mim e mando no Telegram. E aí eu explico o que a gente vai fazer. Tá bom? Beleza. Então é isso. Vou parar a gravação.